Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos os dizimitas e ofertantes da tua casa. Te pedimos em nome de Jesus que a tua boa mão continue, ó Deus, sobre seus lares, abençoando as famílias e abençoando a vida dos nossos irmãos em Cristo. Te pedimos ainda por aqueles, ó Pai, que estão hospitalizados, aqueles que, ó Deus, estão ainda vivendo um momento difícil, seja por conta dessa pandemia ou por qualquer outra questão de saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, que, ó Pai, tu libere do céu teu poder na vida desses irmãos, trazendo cura, restauração completa para as suas vidas. Em nome de Jesus, visita os que estão acamados, visita, Pai querido, aqueles que estão nos leitos de hospital, em nome de Jesus, que seja um momento agora em que tua igreja se conecta para juntas, ó Deus, clamar por a vida daqueles que estão doentes. Pai querido, sê com nossos irmãos, sê com eles, restaura a vida deles nessa hora, se sintam agora visitados pelo teu poder, que recebam a cura agora, em nome de Jesus. Abençoa-os, meu Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lívia, obrigado, bom dia, viu? Obrigado aqui por estar colocando a palavra já para a leitura, tá bem? Amém, amém, amém. Então, você que abriu aí a sua Bíblia, vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 13 a 17, ok? Lívia já colocou ali também, para quem quiser acompanhar, ela já nos ajudou, projetando, projetando aí esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, tudo fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Palavra tremenda, né? Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe que Paulo normalmente inicia as suas cartas, né? Normalmente ele inicia com a sua apresentação pessoal, com uma saudação e dando orientações teológicas, doutrinárias profundas. Normalmente ele já vai combatendo aquilo que não está correto naquela igreja, né? Muitas vezes enaltecendo as características e o comportamento daquela igreja. Né? E ele começa nos primeiros capítulos, né? Não são longas suas cartas, mas normalmente ele começa com o ensino doutrinário, com o ensino teológico, falando muito de doutrina, teologia, né? No caso da carta aos Colossenses, falando muito sobre algumas heresias que estavam ali, uma questão muito pagã sendo misturado com o evangelho, né? É, é, e Paulo vem falando, contestando isso, falando inclusive muito sobre a divindade de Jesus, né? Sobre o seu poder e autoridade, falando de que ele é suficiente para fazer tudo, né? Para trazer a salvação, a justificação, né? Falando um pouco de como ele riscou a cédula de dívida que havia contra nós, que anulou o poder do pecado na nossa vida, enfim. Paulo vem falando disso de uma forma doutrinária e teológica. E normalmente nos últimos capítulos, ou no último, ele reserva para ensinamentos práticos. Ele chega e diz assim: olha, vocês precisam fazer isso, vocês têm que fazer isso, vocês precisam viver dessa forma, vocês precisam deixar aquilo, vocês precisam abraçar essa nova vida. Então, a carta aos Colossenses, nesse capítulo 3, quando a gente entra, a gente vai ver Paulo falando muito sobre isso. E como ensinou muito bem, ministrou muito bem o nosso pastor, né, que tem esse dom de mestre, ele passou para a gente como Paulo orienta a fazê-lo. Né? Então, ele nesse capítulo 3, só dando um ampassão para a gente não ficar perdido daquilo que alguns irmãos podem não ter participado na aula passada. Né? Paulo fala muito sobre a necessidade da santidade, a necessidade da gente viver uma nova vida, né? Afinal de contas,
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então a gente precisa viver uma nova vida. As coisas velhas, elas precisam ser passadas. As coisas novas passam a ser vividas por aquele que está em Cristo. Então Paulo vai ressaltar a importância de uma vida santa, de uma vida em santidade, de viver uma vida santificada ou buscando a santificação. A gente já sabe, né, como crente experiente, que a salvação é um ato e que a santificação é um processo, né? A gente está em um processo de santificação. E esse processo de santificação, ele deve ser contínuo, né? Não significa que a gente não deixa, né, de ter os nossos momentos de lapso, de erro, de pecado, mas também significa que a gente não parou no processo contínuo de santificação. Ele precisa ser um processo contínuo e crescente. A gente precisa evoluir na nossa vida espiritual, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que a gente comece a alçar posições mais importantes de conhecimento do Senhor, de ação do Espírito na vida da gente, de manifestação dessa graça, desse poder em nós, de manifestação disso para o próximo, na relação com o reino, na relação que Deus nos confiou, de estar pregando a palavra, tudo isso é muito mais abundante quando a gente está se santificando e está crescendo nessa ação do Espírito Santo na vida da gente. Paulo vai falar nesse capítulo 3 muito a respeito dessa necessidade de abandono de coisas velhas e da admissão completa na nossa vida de novos comportamentos, né? Então, como bem explicou o nosso pastor na semana passada, nesse capítulo 3 ele dá três listas aí para a gente, no versículo 5, no versículo 8 e no versículo 12. Duas dessas listas são de erros, são de defeitos, são de pecados, são de falhas, que precisam ser abandonados. Note, irmãos, isso. Paulo não está falando aqui que é uma opção você deixar isso, olha, quando você estiver com vontade, ou quando você achar por bem, ou quando você estiver preparado, abandone isso. Isso não é bom. Não. Paulo está dizendo sempre os verbos usados no capítulo 3, como em outros capítulos, ele é no imperativo. O imperativo é uma ordem, não é uma orientação apenas. Não é aquela coisa, não, eu acho que vocês devem lavar a mão sempre que chegar a um lugar. Oh, façam isso. Olha, não deixem de fazer. Oh. Não, ele está dizendo o seguinte: vocês têm que fazer. É uma ordem, é uma determinação. Se vocês não fizerem isso, vocês comprometem a sua vida cristã e vocês não experimentam a vida plena que Deus tem para vocês. E o pior, vocês podem estar fora do reino. Ok? Isso é o mais sério, né? Então, se a gente olhar nas duas primeiras listas, que são no versículo 5 e no versículo 8, ele está falando sobre abandono de vícios, de defeitos, de pecados, né? Que a gente não vai repetir porque o pastor já lecionou. Você pode buscar aí e dar uma lida na sua Bíblia, se você não acompanhou a lição passada, vendo quais são eles, né? No versículo 5 e versículo 8 fala, isso aí é para vocês abandonarem, isso é para vocês riscarem da vida da gente, né? Ele chega a dizer assim, vocês precisam mortificar a carne, né? Vocês precisam matar esses desejos carnais, né? Nesse texto, e no contexto, ele usa a metáfora de se desvestir, né, do velho homem, seria assim, tirar a roupa velha. A gente andava com uma roupa velha, ele usa essa metáfora, né? Uma roupa velha de pecado, uma roupa velha de defeitos, uma roupa velha de vícios, de práticas que não condizem mais com a nossa nova vida. Então vocês devem tirar essa roupa velha, jogar fora e devem se revestir, botar uma roupa nova, a roupa de um novo homem, né? Quando a gente lê Apocalipse, a gente vai ver, né, também trocas de vestes, foi dado vestidos, roupas brancas, né, que significam pureza, significam santidade. Né? Então, se vestir de um novo ser, de uma nova vida. Né? Então a gente vai ver isso, e no versículo 12 ele vai falar das virtudes, de como a gente deve passar a viver. E diz assim, olha, vocês precisam, buscai, buscai. Vocês devem estar vivendo, vivei. Tudo isso é imperativo, é ordem. E se a gente estiver fora disso, a gente está vivendo fora daquilo que Deus tem para a vida da gente. E isso é muito sério. Por quê? Porque Deus nos dá um norte para que a gente viva, irmãos. E a gente precisa aprender a obedecer aquilo que a palavra de Deus diz que a gente deve fazer, tá certo? Na verdade, esse texto de Colossenses nada mais é do que uma meia repetição ali de Gálatas 5, versículo 18
a 21, falando das obras da carne, e no versículo 22, falando do fruto do Espírito. Nada mais é, se você fizer uma comparação com esses dois textos, Paulo está dizendo exatamente daquilo que o homem deve deixar de lado, porque são obras de carne, é coisa da vida velha, é coisa da vida antes de conhecer a Cristo, e deve viver agora no fruto do Espírito, a vida nova, a vida que a gente precisa viver agora que estamos em Cristo Jesus. Então isso foi o que um passando muito rápido daquilo que o nosso pastor ministrou na semana passada. Não estou falando nada nova, né? Porque isso que Paulo está dizendo é assim que vocês devem viver, é uma coisa prática do nosso dia a dia, nada mais é do que aquilo que nós experimentamos na nossa transformação, metanoia, conversão, né? Na hora que a gente aceitou a Cristo, na hora que a gente reconheceu o nosso pecado, pediu perdão a Deus com sinceridade por ele e disse: Senhor Jesus, eu creio na suficiência do teu sacrifício, me recebe. A gente recebeu em nós o Espírito Santo e recebemos também em nós o poder agora de transformação da nossa vida, transformação de mente, no pensar, no falar e no agir. Então, se a gente não experimentou isso e não percebe um antes e um depois, a gente precisa estar ligado, porque pode ser que a gente nunca tenha experimentado de fato uma conversão. Talvez tenhamos apenas sido emocionalmente levados naquele momento, sem que isso tenha refletido em nós realmente a mudança transformadora que o Espírito Santo faz. Então, é importante, o pastor mencionou muito sobre a preocupação de hoje na igreja, essa mescla. Não que isso não vai ter, irmãos, vamos sempre ter na igreja pessoas não crentes, pessoas crentes em processo de santificação, vamos ter sempre pessoas que já estão vivendo um outro momento pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu desejo, pela sua fome de Deus. Né? A Bíblia chega a dizer, Paulo, quando escreve aos Coríntios, chega a mostrar esse homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Né? O homem natural é aquele que é o natural. Né? Ele não conhece as coisas de Deus, não tem nenhum relacionamento com ele, não experimentou a transformação em Cristo. É um homem natural, ele vive no pecado normalmente e faz tudo que é inerente à vontade da sua carne porque ele não conhece outra coisa. Ele nunca viveu outro tipo de vida. É isso que ele entende como certo, correto. E ninguém vai dizer para ele que ele está errado, porque as suas convicções dizem que para ele isso é super normal. Tá certo? Viver assim para ele é uma coisa normal. Essa é a pessoa carnal. Não tem ainda uma experiência em Cristo Jesus. Não conhece Jesus como seu Salvador e Senhor. Aí tem, esse é o homem natural. Aí agora tem o homem carnal. Né? Paulo vai mostrar isso que são pessoas que tiveram experiência. Né? Quando ele escreve a Coríntios, eram pessoas da igreja, estavam lá dentro. Mas ele chama de pessoas carnais. Por quê? Elas estavam na igreja, elas estavam ali participando do culto, participando da ceia, mas, no entanto, ainda viviam a sua vida de forma carnal. Viviam muito mais nos hábitos e costumes e vícios e erros e pecados do passado do que numa nova vida em Cristo. Isso a gente também vai ver na igreja. E algumas dessas pessoas estão, aliás, eu digo muitas dessas pessoas têm um desejo sincero, inclusive de servir ao Senhor, mas não permitem uma ação profunda do Espírito nas suas vidas. Umas porque, na verdade, ainda continuam um pouco cegas em relação àquilo que o Espírito precisa fazer em sua vida e possuem áreas de sua vida ainda não trabalhadas, onde ele não conseguiu ser liberto e continua ali meio viciado em determinados hábitos e costumes do passado, e outros que, na verdade, não querem abrir mão dos seus próprios pecados. Isso é bem mais sério. A gente diria que beira ali ao homem natural, né? Mas existem muitas pessoas ainda carnais na igreja, e em nome de Jesus espero que você esteja buscando, né? Essa ação do Espírito na sua vida para que você possa se ver livre daquilo que impede você de uma comunhão mais profunda com o Senhor. Né? E nós temos as pessoas espirituais, que não são perfeitas, são aquelas que reconhecem suas limitações, reconhecem seus pecados, suas fraquezas, mas buscam a Deus, se entregando a Ele, convidando todos os dias o Espírito Santo a fazer as mudanças que a sua vida necessita. Esse é o espiritual. Né? Que você esteja entre esses.
que não é perfeito, que peca, mas que isso é apenas um momento, uma falha na sua vida, não é um hábito nem um costume. Você está se entregando para que a cada dia isso seja deixado de lado, isso seja purificado na sua vida, isso seja, você experimente a libertação nessa área. E aí você, com maior vigilância, com atenção e na busca contínua pela ação do Espírito na tua vida, você possa experimentar, né, a vida cheia que o Senhor tem para você, para que experimenteis profundamente essa ação do Espírito Santo na tua vida e você viva de forma plena. Amém? Então, assim, muito rapidamente, isso foi o que se conversou na semana passada, que foi ministrada pelo nosso pastor, e a gente vai entrar hoje naquilo que é a nossa lição de hoje, do versículo 13 ao versículo 17. Paulo dá continuidade a toda essa orientação prática para a vida do crente, para a vida da igreja, né? Ele começa a falar para os irmãos, olha, versículo 13, suportando-vos uns aos outros. Ele começa dizendo assim, e pode ser que na nossa visão é, ocidental e na tradução, né, de suportando-vos uns aos outros, pode vir a ideia de dizer assim, eu vou tolerar, porque eu sou uma pessoa paciente, eu vou realmente aguentar essa pessoa do meu lado, ainda que seja difícil demais, tá difícil, tô sofrendo, tá sendo doloroso, mas eu vou suportar, tô te suportando, né? Triste quando a gente ouve isso falar em termos de vida conjugal, né? Olha, pastor, não sabe como é que eu tenho que suportar aquele homem. Ah, pastor, estou suportando aquela mulher. Isso é triste demais, né, irmãos? Que a nossa vida conjugal deve ser uma vida em que a gente estimule uma relação de amor, de carinho, de afeto, né, de cumplicidade, de companheirismo, enfim. Isso deve ser algo que a gente busque na nossa vida conjugal. Mas isso também tem no meio da igreja, uns com os outros, no mesmo ministério, em ministérios diferentes, em liderança. Irmãos, eu tenho 58 anos e desde a minha infância fui criado em igrejas, eu já vi isso em toda a igreja por onde andei. Sempre tem isso, né? Mas eu quero dizer para você que Paulo, quando escreve esse texto, ele está dizendo suportando, esse original vai dar a palavra, vai dar a ideia, né? Assim como é, na verdade, a própria palavra no português, dá suporte. Ela diz assim, eu vou dar sustento ao meu irmão, eu vou sustentá-lo. É diferente, né, irmãos? Quando a gente pensa dessa forma. Dar sustento é sustentar, é estar do lado, é dar o ombro, é suportar no sentido de dar suporte. Vem cá, estou contigo, eu vou com você, eu caminho com você. Né? Isso é lindo demais. Paulo está dizendo assim: olha, vocês devem dar suporte um ao outro, vocês devem dar sustento um ao outro. Né? E isso é algo que, infelizmente, a gente não vê de forma comum na igreja. A gente tem o senso normalmente muito aguçado para a crítica. A gente tem uma rapidez muito grande em julgar e olhar os erros do nosso irmão, de quem está próximo de nós, né? Mas a gente nem sempre tem aquele amor e aquela compaixão para estar ajudando. O que Paulo está dizendo aqui é que o servo do Senhor, o Filho de Deus, o crente em Cristo, ele dá sustento ao seu irmão. Ele ajuda e dá sustento ao próximo. Ele ajuda o necessitado. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é sobre misericórdia e compaixão. Amados, a gente está vivendo num mundo com muito pouca misericórdia e compaixão. A gente olha muito para a gente, né? Cada um olha muito para si mesmo. E a gente olha pouco para o outro, dizendo assim, pô, ele está no sufoco lá, está passando por um perrengue brabo, né? Caramba, que situação está vivendo. Olha, esse irmão tropeçou, caiu, ele precisa de ajuda. Ele precisa de um ombro agora para levantá-lo e apoiá-lo, porque ele está mal. Deem sustento, deem apoio, se unam. Paulo está dizendo isso nesse versículo, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí ele dá continuidade dizendo, perdoando-vos uns aos outros. Olha, ele entra num ponto tão importante, enaltecendo a importância, a necessidade do perdão. Escute, meu irmão, escute a importância e a necessidade do perdão. Perdão não é uma opção na vida do crente. Escute isso. Perdão não é uma opção na vida do crente.
Vou repetir, outra vez vos digo, perdão não é opção na vida do cristão, na vida do Filho de Deus, na vida do servo do Senhor. Ele tem que perdoar. E perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão que você toma, que leva na presença do Pai, que você toma a decisão de perdoar. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, mais do que aquela ideia do perdão passivo. Ah, não, já perdoei. Ah, não, eu já esqueci. Graças a Deus eu já perdoei. Paulo está falando mais do que isso. Olha o que ele está dizendo. Perdoando-vos os maldosos. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, escute, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, olha que coisa importante. A gente podia passar o resto da lição falando só desse versículo. Olha a importância que Paulo está dando para a necessidade da nossa vida em perdoar. A gente precisa não só perdoar de forma passiva, mas de forma ativa. A gente precisa consertar situações, né? Uma vez eu me vi numa situação ainda muito jovem, em que eu cometi um erro contra uma pessoa, contra um amigo de mocidade. E eu não tive paz enquanto eu não chamei ela. Eu preciso conversar com você. Preciso te dizer que eu errei porque eu fiz isso, isso e isso. Eu pequei, eu errei contra você. Eu quero te pedir perdão, você pode me perdoar. Ali ele me perdoou, a gente orou junto e aquilo foi resolvido entre nós. Houve paz no meu coração e tenho certeza houve paz no coração dele também. A Bíblia está chamando a gente, e Paulo está nos exortando, a gente ter um perdão ativo. Meu querido, tem alguma coisa contra alguém? Vá lá. Às vezes você vai chamar alguém, eu tive uma outra experiência depois que um irmão ficou chateado comigo. Mas eu não fiz nada, mas ele ficou. Mas aquilo me incomodava, aquilo trazia um negócio ruim no meu coração. Eu falei, meu Deus, esse irmão está ali me olhando. O que está acontecendo? Eu tive que chamar, vamos conversar. O que está acontecendo? Ele falou que tinha magoado. Eu simplesmente não tinha feito nada contra ele, mas ele entendeu que uma palavra que eu dei, que uma maneira que eu agi, tinha ofendido a ele. Infelizmente era alguém que tinha a ofensa muito viva dentro de si mesmo, né? Isso é outra coisa para a gente falar em outro tempo. Mas existem pessoas assim que precisam ainda de tratamento terapêutico para curar esse sentimento no coração que a todo momento se sente ofendido de alguma forma, mas aquilo estava me trazendo tristeza. Eu chamei ele pôde falar, e ali eu disse assim, então te peço perdão, me perdoa. Eu não fiz nada com intenção, tive nunca o sentimento de te entristecer, mas se isso feriu teu coração, me perdoa. Vamos caminhar junto. E ali a gente pôde falar, conversar. Né? Se eu tivesse hoje o entendimento que eu tenho a respeito dessa questão da ferida de alma que traz tanto sentimento para a gente, de a todo momento se sentir ferido, magoado com alguém, eu teria também ministrado na vida dele, mas eu não conhecia nada disso ainda. Eu só pedi perdão para ele e foi bom pra caramba, porque eu me senti bem. E é isso que importa, irmãos. O que importa se a gente vai levar vantagem no sentido de ter razão ou não ter razão, se no final das contas, no nosso coração continua a tristeza e o mal-estar por uma situação que não se resolve? Vai até a pessoa, como a palavra de Deus diz, meu irmão. Vai até ele, vai até ela, conserta, ora junto, pede perdão, alivia o teu coração disso e deixa ir embora a mágoa, o ressentimento. Amém, querido? Olha como é que Paulo diz nesses 6 textos. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Assim como Cristo nos perdoou. O que Paulo está dizendo, irmãos? Que se a gente não perdoar, em outros textos mais, Jesus vai ensinar isso. Perdoai, porque se vós não perdoais, muito menos o Pai vos perdoará. Se a gente não liberar perdão, a gente também não é perdoado. Amém? A gente precisa liberar perdão. Aqui aqui para mim temos um problema agora, irmãos. Dê um ok aí para mim se os irmãos estão me recebendo ainda. Se os irmãos estão me ouvindo, por favor, dá só um ok aí, eu preciso saber. Porque aqui para mim está dizendo que deu algum problema aqui. Por favor, dá um ok aí. Estou te esperando aqui.
Responde para mim aí se está tudo bem, meus irmãos. Tudo ok? Ah, obrigado, irmão Júlio. Amém. Então estão me ouvindo, né? Se os irmãos estão me ouvindo, a gente vai dar continuidade. Então, amados, perdão precisa fazer parte. Paulo ensina isso nesse capítulo, nesse versículo 13, que é tão importante. Perdoando-vos uns aos outros, irmãos, se você percebeu que tem alguma coisa errada, Jesus chegou a falar isso quando disse assim, olha, se você vier oferecer tua oferta no altar e perceber que tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele, peça perdão, se consertem, depois venha e coloque a tua oferta no altar. Olha que importância o nosso Senhor Jesus estava dando para a questão do perdão. Irmãos, Paulo está dizendo a mesma coisa aqui que Jesus falou. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também, vá até ele. Versículo 14, ele diz assim, dando continuidade sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Meu irmão, amor é o cerne do Evangelho. Nosso Deus é amor, em primeiro lugar. Toda demonstração que Deus dá na história do mundo e com relação a nós é de amor. O amor tem em primeiro lugar, Jesus te ama, Deus te ama. Como você é, como você está. Mas depois que você o conhece, ainda que ele continue te amando, ele não pode compactuar mais com o pecado. Então a palavra de Deus diz que você precisa abandonar o pecado, como Paulo está dizendo nesse texto, e passar a viver uma vida próxima com o Pai, que te ama, que a todo momento está com o braço estendido para você, que a todo momento te dá a mão, como deu para Pedro quando ele começava a mergulhar naquele mar. Então, meu querido, amar é o cerne do Evangelho. E ele diz assim, porque o amor é o vínculo da perfeição. Meu querido, a gente pode fazer tudo bem. A gente pode ser cheio de dons espirituais. A gente pode ministrar profeticamente. A gente pode, a gente pode ajudar administrativamente, porque temos o dom da administração. A gente pode fazer um monte de coisas na igreja, inclusive com muita qualidade, né? E todos admirarem. Mas, irmãos, se não tiver amor, como diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Nada disso me aproveitaria. Amar é o cerne de tudo. Pastor, então como eu faço para amar? Estimule isso na tua vida. Busca o Pai. Esteja perto dele. Né? 1 João capítulo 4, versículo 9 a 11, ele vai falar para nós sobre amor e vai dizer todo aquele que conhece. Olha só o que ele diz. Nisto, 1 de João 4, de 9 a 11, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele nós tenhamos vida. E nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, não foi assim, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação para os nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Preste atenção que 1 João capítulo 4, versículo 11 está dizendo, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros. Tá ligado, meu querido? Tá ligado que o amor é base para todas as coisas? Nós precisamos amar. E o amor, ele brota através de um coração que já se jogou nos braços do Pai que o busca. Deus nos amou. Romanos 5, versículo 5 vai dizer que Deus, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, querido, se a gente não está sentindo nada, é porque a gente precisa buscar mais a Deus. Para que esse amor que foi derramado em nosso coração comece também a encher a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser. E ele transborde para outros. E você deve dizer assim, você pode estar dizendo, pastor, mas eu ainda não sinto, eu ainda não estou sentindo isso. Tá bom. Então, pratique o amor. Porque enquanto você está praticando, vivendo o amor através da bondade, da misericórdia, da compaixão, Deus vai fazendo brotar no teu coração o amor. Amém? Então, enquanto você faz e realiza, Deus faz brotar, o Espírito Santo de Deus faz brotar no teu coração o amor. E aí você pode dizer, eu até comecei a fazer por obediência, mas agora eu faço por amor, aleluia. Agora eu sinto no meu coração o desejo, a alegria em fazer. Eu estou experimentando o que o Espírito Santo de Deus está acrescentando na minha vida. Ele está acrescentando amor e não faço mais por obrigação, não faço mais porque eu tenho um cargo, uma função, não faço mais porque sou obrigado. Eu faço porque sinto no meu coração
a alegria, o prazer em fazer. Aleluias, aleluias. É assim que a gente precisa fazer. O amor, ele precisa ser vivido, ele precisa ser praticado. Você tem o direito e dever de ajudar seu irmão, querido. Quando ele cair, você deve mostrar o erro a ele e ajudar com amor. A gente vai ver mais à frente que isso é uma obra do Espírito Santo na gente e a gente deve fazê-lo com todo o amor. Sabe de uma coisa? Quando alguém pecar, a palavra de Deus diz: olha, vós que sois espirituais, vá até ele e com espírito de amor, com espírito de mansidão, mostre para ele o erro do irmão e tente trazê-lo para você, tente trazê-lo de novo para a presença do Pai. É assim que a gente deve agir. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu sei que você pode ter muitos anos de vida espiritual, você deve ter muitos anos de vida cristã, você pode ter funções na igreja, você pode ter cargos na igreja e você precisa ajudar o seu irmão onde ele estiver. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se o amor não estiver no teu coração, que é o vínculo da perfeição, não tente admoestar ninguém, não tente corrigir ninguém. Sabe por quê? Porque se você ainda não aprendeu a amar, a ter compaixão e bondade, você ainda não está apto para corrigir ninguém. Escute o que eu estou falando. Se você ainda não aprendeu a amar, se você ainda não aprendeu a ter compaixão e bondade, você ainda não está apto a corrigir ninguém. Por quê? Porque todo aquele que corrige tem que ter em primeiro lugar o amor no seu coração. Ele precisa, em primeiro lugar, ter no coração um sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão. Aí sim, eu estou pronto para, tirando aquilo que porventura esteja na minha própria vida de erro, eu possa chegar e dizer: meu irmão, em nome de Jesus, vem, estou contigo, quero te suportar, quero dar meu ombro para você. E eu sei que você está vivendo isso, mas está na hora de você se aproximar novamente de Deus. Vem comigo, sou teu irmão, eu oro com você, eu te dou força, eu ligo para você durante a semana, eu vejo se você está vencendo, eu estou junto contigo, vamos junto, irmão, meu amado. O que Paulo está dizendo é isso. O que Paulo está dizendo é isso. Que a gente tem que amar, a gente tem que buscar. Irmãos, em momento nenhum eu estou dizendo que a igreja precisa ser leniente com o pecado. De forma alguma. A igreja não pode tolerar o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: Deus te ama, mas odeia o pecado. E se você está pecando, se você sabe e não busca arrependimento, perdão diante de Deus, você está separado de Deus. Isso é o que a palavra de Deus diz. Mas busca o Senhor porque Ele está perto de você, pronto para te ouvir, para te escutar. Tem um irmão que te ama, que é maduro, que é espiritual, e que você pode chegar para ele e dizer: meu irmão, me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Porque ele já tem um amor no coração. E ele não está ali pronto para botar o dedo na tua ferida, apertar e te machucar. Ele não está ali pronto para te acusar. Ele está ali pronto para te abraçar, te amar e dizer: vem, vem. Porque Deus está te esperando. O Senhor Jesus está de braços abertos, pronto para perdoar o seu pecado. A gente deve corrigir o que pecou, com amor acima de tudo, e dar oportunidade para que se conserte. Amados, como eu já disse, eu vi tantas coisas, já vi tantas coisas nesse tempo que eu tenho como crente. Né? E ontem eu estava, a gente participando de um culto de família aqui, online, né? E a minha prima que trouxe a palavra, ela falou assim: quanta coisa a gente já viveu na vida cristã. Eu falei: quanta coisa, né? Já vivi tempos onde pecado era coisas que a gente hoje vai dizer assim: você está brincando, né? Já vivi tempos em que se eu arrastasse a mesa de centro da igreja para um evento sem pedir autorização numa reunião, né, de sessão, eu podia até ser excluído por aquele ato, né? Coisas assim inimagináveis, né? E quantas pessoas, irmãos, a gente já matou por causa simplesmente de um senso crítico, de uma acusação, de uma forma que a gente tratou. E a gente matou essa pessoa espiritualmente. A gente jogou ela para fora, sem dar oportunidade para ela dizer assim: meu irmão, vem, quer se consertar, a gente está junto contigo. Né? Sem dar oportunidade, sem dar chance dela se consertar, sem ser o suporte dela, sem ser aquele que dá o ombro, sem ser aquele que ama, que tem misericórdia e que sabe que está sujeito às mesmas quedas. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós somos propensos a erro, então a gente tem que ter o coração quebrantado e contrito, dizendo: Senhor, me ajuda a restaurar vidas, me ajuda
a dar suporte ao meu irmão. Me ajuda para que, o ouvindo, eu possa passar para ele o teu amor e dizer para ele que tu o ama e que tu estás de braços abertos. Irmãos, tem pessoas que às vezes se sentem tão envergonhadas dos seus pecados que não querem que ninguém saiba, que ela prefere simplesmente abandonar a igreja. Ela não consegue mais olhar para Deus, ela não consegue mais se voltar para o Pai. Ela não consegue mais buscar o Senhor, e se não tiver alguém com misericórdia, bondade, compaixão e um coração que ama, dizendo: meu irmão, vem, o que que houve? Ah, não, me fala, eu estou contigo, eu te amo. Se você não tiver uma pessoa assim, muitas vezes as pessoas vão para o mundo, elas voltam para a vida velha. Elas voltam para a vida velha porque não conseguiram alguém na igreja que pudesse amá-las. Irmãos, ouvi uma vez de uma pessoa afastada de igreja que se converteu, foi para a igreja, passou pouco tempo na igreja e ela falou assim: ah, eu deixei aquilo lá porque eu percebi que meus amigos de bar, escute, meus amigos de bar eram muito mais amigos do que aqueles pessoas que se diziam meus irmãos na igreja. Aquilo foi um baque para mim. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo assim: eu encontrei mais companheirismo nas pessoas que estavam lá do que dentro da igreja. Eu não estou dizendo que os que estavam lá pecavam, que por isso elas eram coniventes com tudo que ele fazia, então ficou fácil. Não, eu estou dizendo que às vezes a pessoa não encontra alguém para poder conversar e falar. Alguém para poder se abrir, alguém que possa abraçar e dizer: que isso, cara, vem cá, vamos, estamos junto com você, a gente te ama. Vamos caminhar junto. Você caiu, tropeçou e caiu, mas Deus te ama, Ele te dá a mão. Amados, isso precisa ser algo a ser vivido por nós, povo de Deus, porque a igreja precisa ser um lugar de cura e restauração. A igreja realmente não é um lugar de pessoas perfeitas, mas tem que ser um lugar de pessoas que estão buscando essa perfeição em Cristo Jesus. Estão buscando ser santas, como a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Tem que ser um local de pessoas que estão buscando isso, que estão querendo isso, que ainda estão num processo de cura, de libertação, que ainda estão num processo de tratamento com o Senhor, mas que querem e que encontra gente madura, que encontra gente crente, encontra gente amável, encontra gente misericordiosa que diz: vem que eu estou contigo. Se você é essa pessoa, meu irmão, que está aí do outro lado me ouvindo e diz assim: eu sou essa pessoa que estou pronta para ajudar o teu irmão, dá um glória a Deus, dá um aleluia, diga amém. Diga assim: pai, o Senhor Jesus conta comigo em primeiro lugar. Está aqui a minha vida, conta comigo para ser essa pessoa que ajude a outros. Versículo 15 do texto que a gente está lendo de Colossenses, Paulo vai dizer o seguinte, meu irmão. Ele vai dizer assim, ó: e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e sejam agradecidos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a paz, fomos chamados para viver em um corpo, que é a igreja, em paz. E ele está dizendo, tem um outro texto que diz, né? Não, acho que na tradução internacional da graça, que ele diz: seja a paz o árbitro em vosso coração. Significa que a paz de Cristo em nós, que excede todo entendimento, resultado do nosso processo de santificação, de busca com Deus, é o nosso juiz em nossas relações e conflitos uns com os outros. Se o coração está gozando paz, louvado seja Deus, as relações estão em paz. Essa conduta de paz, serenidade, deve ser motivo de gratidão. Vemos amém, né? Irmãos dizendo assim: amém, conta comigo. É isso, irmãos, é isso. É isso que a gente precisa estar vivendo. A gente precisa estar vivendo sobre esse domínio, dizendo assim: estou pronto, fomos chamados em um corpo. Né? Domine os vossos corações. Ah, essa paz tem que dominar nossos corações em meio a qualquer circunstância. E a gente tem que ser porto de paz. Você lembra de Jesus falando? Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Quem é pacificador é aquele que já goza a paz no seu coração. É aquele que tem paz, meu irmão, no coração. Que meia circunstância tem serenidade. Que a coisa pode estar pegando fogo, mas ele vive a paz e passa a paz aos corações. Conhece gente assim? Conhece gente assim? A igreja, você conhece. Conhece gente assim na tua família? Em que todo mundo tá, pá, tira de lá, de cá, e de repente ele vem com uma palavra, ela vem com uma palavra. Gente, calma, calma, vamos conversar. Calma, tudo pode ser tranquilizado, tudo pode vir a ficar bem, tudo pode ficar bem. E aí traz paz. Seja esse sentimento de paz no coração nosso árbitro.
O nosso juiz, se a gente não está sentindo paz, o juiz está dizendo assim, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. A falta de paz é um juiz que nos aponta e nos diz assim, olha, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Busca Deus. E quando a gente goza essa paz, a gente tem que dar graças a Deus. Ai, irmãos, quando a gente goza essa paz individual, coletiva, como igreja e como corpo, nossa, sede agradecidos. Sabe por quê? A gente perdeu recentemente, né? Já falei para os irmãos, a Linda, que morava conosco aqui, ela morreu, estava com câncer e morreu tem 45 dias, 50 dias aproximadamente. Morreu aqui em casa mesmo. E ela dizia uma coisa para mim, ela olhava para meus olhos e dizia assim, Marcos, a paz de Cristo. A paz de Cristo, João. Capítulo 14, capítulo 14, versículos 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Eu falei, eu conheço esse texto, lindo. Ela disse, sim, mas talvez você não entenda completamente. Deus dá uma paz, Jesus dá uma paz no coração que faz a gente viver até mesmo num momento como esse terminal em paz. Eu olhei para mim e falei, Senhor, como eu preciso experimentar isso. Como eu preciso experimentar essa paz de forma tão completa e ampla. Seja a paz o vosso juiz nos seus corações. E quando experimentar e gozá-la, seja agradecido. Versículo 16, Paulo continua dizendo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-os e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ah, meu irmão, que coisa linda. Bom dia, irmã Edna. Saudade, a irmã. Deus abençoe sua vida. Meu irmão, que coisa linda esse versículo. Ele diz que a palavra de Cristo tem que abundar na vida da gente, em nossos corações. Mas como vai abundar se eu não tenho momento com a palavra? Como vai abundar se eu não tenho momento em estudá-la? Como vai abundar no nosso coração se eu não tenho momentos para lê-la e para dizer assim, Senhor, nutre no meu coração tudo que tu deseja? Como? Como? A palavra de Deus é aquela que deve nos instruir e instruir a gente mutuamente, irmãos. Se a gente buscasse na palavra tudo aquilo que a gente tem de anseio, de necessidade, a gente seria totalmente sobrecarregado com essa palavra abundante de sabedoria. A gente seria cheio dela. A gente seria cheio. E sabe o que acontece quando você é cheio? Você transborda e outras pessoas partilham daquilo que você transborda. É assim. Quando você é cheio do Espírito, como a palavra de Deus diz, né? Paulo também escreve dizendo, não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Quando você é cheio, você transborda para outras pessoas, você começa a transbordar, outras pessoas começam a ser abençoadas pelo enchimento que existe em você. Quando você é cheio do amor de Deus, esse amor transborda para o próximo. Quando você é cheio da misericórdia de Deus, você transborda em misericórdia para o próximo. Quando você é cheio da gratidão, nossa, irmão, as pessoas ficam envolvidas com o teu espírito de gratidão, o sentimento de gratidão que tem no teu coração. Aleluia! Que coisa maravilhosa quando a gente é cheio de coisas boas e de virtudes, né, amado? Quando a gente é cheio do fruto do Espírito, né, amado? Não das obras da carne. Quando a gente é cheio daquilo, que tristeza, né? Mas quando a gente é cheio, a gente começa a ensinar. A gente começa, inclusive, a admoestar. Perceba o que falamos antes? Admoestar significa exortar um ao outro, ensinar com salmos, hinos, cânticos espirituais. Olha, até na adoração. Olha, pensa aí, povo do louvor, que essa ministração cheia da unção de Deus começa a exortar pessoas. Eu creio nisso, né? Que na ministração do louvor há cura, há restauração, há enchimento do Espírito. Há tudo isso quando você está ensinando, admoestando, louvando, adorando.
porque adoração é vida, não é cântico apenas, mas você está cantando, como Paulo diz aqui, salmos, hinos, cânticos espirituais, com graça em vosso coração. A adorar dessa forma é a adoração que Jesus falou para a mulher samaritana. Mulher, ora, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura a tais que assim o adorem. Esse tipo de louvor, adoração que Paulo está falando é a que Jesus ensinou para a mulher samaritana em espírito e em verdade. Ah, querido, quando a gente está nisso, como Paulo exorta e ensina, a gente pode ensinar, a gente pode exortar, porque tudo vai entrar com suavidade no coração, porque está sendo feito com sabedoria, está sendo feito com graça no nosso coração. Aleluias, aleluias, aleluias. Que a gente experimente isso na nossa vida, que a gente experimente isso na nossa igreja, que a gente experimente esse, esse abundar da palavra de Deus em nós, quer seja ela ministrada, quer seja ela muito mais aprendida de forma individual, no nosso dia a dia com o Senhor, nas aulas que o Espírito Santo ministra individualmente para a gente, no ensino, no estudo da palavra, e aí a gente possa abundar em cânticos, louvores, salmos espirituais cheios de graça no nosso coração. Ah, liberto, liberado para fazer tudo com muita sinceridade, com amor. Ah, esse versículo é lindo, irmãos. Sou apaixonado por esse versículo. A palavra de Deus habite abundantemente nos corações de vocês, para que vocês se admoestem, ensinem sabedoria. Façam isso com graça no coração, irmãos. Que assim seja, meu querido, na tua vida. Você aprenda com essa palavra linda do apóstolo Paulo nesse texto maravilhoso de ensino prático para a vida da gente. Prático para a vida da gente. E finalmente, ele termina no versículo 17 dizendo assim: E quando fizerdes, e tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Tudo, entenda isso. Ele finaliza essa parte desse texto, no versículo 17, diz assim: Portanto, tudo é algo bastante abrangente, irmãos. E Paulo, nas suas cartas, normalmente ele é bastante contundente. Ele usa tudo, para sempre, né? Ele usa qualquer coisa. Ele sempre usa esse imperativo de forma superlativa. É amplo, é tudo, né? Vocês precisam ser fiéis em quê? Em tudo. Não adianta ser fiel nisso. É fiel em tudo. Você precisa ser verdadeiro em quê? Em tudo. Você precisa buscar o Espírito quando? Sempre, não de vez em quando. Paulo é assim nas suas cartas. Ele é contundente, sabe por quê? Porque o Evangelho é contundente. Porque o Evangelho é profundo. Porque o Evangelho é verdadeiro e ele é para aqueles que têm coragem de mergulhar nele. Ele termina esse texto dizendo que tudo que fizeres, seja por palavras ou por obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, dando graça por ele a Deus Pai. Então, meu irmão, é a mesma coisa que ele falou em outros textos, dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Quando ele diz assim, portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo assim, a vida de vocês agora, depois que conheceram Jesus Cristo, ela é uma vida totalmente nova, diferente e transformada. Ela não pode ser como antes. Ela precisa ser nova em tudo. Portanto, tudo que vocês fizerem, absolutamente tudo, na vida dia a dia de vocês prática, seja no falar, seja no agir, façam tudo para a glória de Deus Pai. Que lindo, que maravilhoso é a gente saber que a gente pode viver assim, em tudo. Mas como é que a gente vive assim, pastor? Em tudo. Quer dizer que quando eu estou na rua, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no carro, quando eu estou na van, quando eu estou em casa, quando eu estou numa festa com os amigos, quando eu estou na faculdade, quando eu estou no curso, quando eu estou no trabalho, quando eu estou em casa com a minha família, quando eu estou no diálogo com uma pessoa da vizinhança, tudo.
tudo, em todo momento, o Espírito Santo precisa ser aquele que dirige a tua vida, através desses ensinos práticos que o apóstolo Paulo nos ensinou nessa lição. Tudo, portanto, tudo precisa ser feito para a honra e glória do nosso Deus. Portanto, tudo que fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Irmãos, cuidado com a palavra, cuidado com a língua. O Tiago vai dizer em sua carta que é difícil o homem se dominar a si mesmo, mas aquele que domina a sua língua, então ele tem domínio sobre tudo. Sabe por quê? Porque é por aqui que mais falhamos, é por aqui que mais ofendemos, é por aqui que mais maltratamos, é por aqui que mais ferimos. Quantos casais feridos, quantos maridos feridos, quantas esposas feridas, porque a gente não soube controlar o nosso falar, como diz o apóstolo Paulo aqui. Seja o nosso falar, seja para a glória de Deus. Já pensou nisso? Quando você for falar, o Espírito Santo vem, bota uma trava na tua boca e você pensa assim, é para a glória de Deus? Deus vai ser glorificado nessa minha fala? Não vai ser, não. Então deixa eu segurar a minha língua, deixa eu fechar a minha boca, deixa eu pensar em outra coisa para falar. E aí, você fala o que glorifica o Senhor. Você não precisa ser conivente com coisa errada. Você não precisa concordar com o que não está certo para ser uma pessoa elegante e para glorificar a Deus. Pelo contrário, você pode se posicionar, mas você se posiciona com os seus lábios tendo como filtro o Espírito Santo. Você usa a sua boca tendo como filtro o amor, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a benignidade. Você usa os teus lábios dessa forma. E aí, esposa, teu marido vai receber de forma muito boa isso e Deus vai ser glorificado. Marido, sua esposa vai receber isso, vai ser abençoada, se sentir feliz, amada. E o casamento de vocês vai crescer. Filhos, seus pais vão receber essa resposta, essa palavra de vocês, quando filtrada pelo Espírito Santo de uma maneira muito mais honrada, que é o seu dever fazer. Honra a teu pai e tua mãe. Portanto, bote um filtro no seu falar. Pais, tenham cuidado para não levantar a ira dos vossos filhos. Usem com sabedoria a palavra, para que vocês tenham um lar feliz, um ambiente onde Deus é glorificado em tudo que vocês façam, a começar no lar e depois em todo lugar onde vocês vão. Senhor Jesus é glorificado. O Pai é glorificado, seja por palavras, seja por ações, seja pelo que eu faço, seja pela forma e da maneira que eu falo. Glória a Deus. Esse texto é muito rico e muito lindo, né? E, logicamente, a gente podia aqui ficar falando mais, entrando muito mais em cada tema. Mas hoje é um estudo, né? Dando continuidade para que a gente tenha uma ideia macro daquilo que o Senhor nos diz que devemos fazer e ser. Mais uma vez, toda essa palavra não é uma palavra opcional para mim e para a sua vida. Ela é imperativa. Ela diz para a gente como devemos agir, o que devemos deixar para trás, como devemos agir, de que maneira precisamos viver e como nós honramos a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Dá um amém, um glória a Deus aí, se você se sentiu abençoado, não porque o pastor falou, mas pela palavra de Deus. Porque essa palavra, meus irmãos, é suficiente para promover em nós mudança e transformação. Eu li essa semana uma mensagem que me enviaram pelo Zap, do evangelista, teólogo, né, Dwight L. Moody. Ele dizia o seguinte, né, a Bíblia não foi feita para que a gente acrescente à nossa mente conhecimento teológico. A Bíblia foi feita para transformar a minha vida. A Bíblia foi escrita para transformar a minha vida. Se a Bíblia for apenas conhecimento teológico e servir para que eu decore um monte de versículos, ela não tem valor nenhum. Mas se a cada vez que a gente olha, ela realmente produz em nós mudança de comportamento e atitude,
Glórias a Deus, porque foi para isso que ela foi escrita. Ela foi escrita para transformar vidas. Leia esse texto, medite nesse texto só você, né? Separado, sozinho, sozinho, lendo e pedindo que o Senhor fale ao seu coração mais profundamente a respeito dele. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a vida da Igreja Batista em Nova Cidade. Que você possa se sentir nesse domingo visitado pelo Espírito Santo e que ele possa trazer ao teu coração todo tipo de ensinamento que a gente não foi capaz de passar, mas que o Espírito Santo, nosso professor e mestre, é capaz de transmitir para nós. Amém a todos. Irmã Fernanda, Carmen. Ô Daniel, tudo bem? Bom te ver, querido. Mandei um abraço para você pela Lívia, viu? Lívia, Irmã Vênus, Eli, Udileia, todos vocês que participaram, Irmã Sandra Moreira, né, Irmã Edna, todos que participaram nessa manhã, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que seja um domingo de muita paz, de muita alegria em família. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos orar para a gente terminar, agradecendo a Deus por esse momento. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é rica, ela é poderosa para promover em nós mudança, transformação, cura, libertação. Muito obrigado, muito obrigado. Que ela esteja, como disse a tua palavra hoje, abundantemente na nossa vida. E abundantemente não apenas em conhecimento teológico, mas em transformação e mudança de vida, no falar, no agir, no pensar. Que assim seja. Abençoa meus irmãos, a Igreja Batista Nova Cidade, todos aqueles que estão conectados, aqueles que não puderem estar, mas certamente também recebem essa palavra na forma das nossas orações, que o Espírito Santo de Deus fale aos seus corações. Deus os abençoe e tenha um domingo de paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus guarde a vida de vocês.